Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 10, no Evangelho de Marcos, versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças no braço, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém. Como nós vimos recentemente, as crianças não tinham muito valor naquela época, né? As crianças eram tidas ali até 11, 12 anos no máximo, eram consideradas crianças e elas não tinham valor algum, bem dizer assim, para a comunidade. Hoje em dia nós tratamos muito bem as crianças, nós temos um código de defesa, né, para o Estatuto das Crianças e das Adolescentes, graças a Deus por isso. E a palavra ajudou muito nesse cuidado também, mas aqui eles não queriam deixar as crianças chegar a Jesus, para que Jesus tivesse mais tempo para cuidar e tratar dos adultos. E Jesus aqui diz que o reino de Deus precisa entrar, ser como criança para acessar ele. Então nós temos que ter a pureza no coração, como uma criança, com qual a criança ela perdoa com muito maior facilidade do que um adulto. Nós adultos conseguimos já ter um senso de justiça próprio e queremos aplicar a nossa justiça sobre as outras pessoas, mas existe a justiça divina, que ela é rica em misericórdia. Glória a Deus por isso, porque eu fui salvo pela misericórdia do Senhor. Se eu fosse aplicar a minha própria justiça sobre mim mesmo, eu não poderia estar falando de Cristo, não poderia estar falando da palavra de Deus. Mas Ele é rico em misericórdia para todos nós e Ele é um Pai perdoador, galardoador, amável e justo. E nós jamais conseguiremos entender e aplicar a mesma justiça dele. Então por isso que nós temos que ter um coração como o de criança e se utilizar da misericórdia do Senhor, sermos misericordiosos para Ele poder ser misericordiosos conosco e sermos perdoadores para Ele também nos perdoar, assim como está na palavra. Sedes misericordiosos para Ele ser misericordioso conosco. E no Pai Nosso também nós temos que perdoar para sermos perdoados. E se nós não tivermos um coração como o das crianças, dificilmente entraremos no reino dos céus, não teremos permissão para entrar nele, como ele diz aqui, nunca entrará nele se não for como uma criança. Então nós temos que ser de novo, nós temos que buscar maturidade espiritual, nós temos que ser maduros, porém o nosso coração tem que ser como de uma criança. Nós temos que ser cada dia mais parecido como Cristo, e o nosso coração vai ser cada dia mais misericordioso com isso. Então nós temos que buscar no Senhor, na palavra, aprender a sermos misericordiosos antes de qualquer julgamento. Nós temos que amar o próximo como Jesus nos amou, como Jesus os ama, e termos misericórdia para com eles, assim como Jesus também teve misericórdia conosco, principalmente com aqueles que ainda estão no tempo da ignorância. Devem ter muito mais misericórdia no nosso coração do que justiça, porque se nós for, a palavra também diz, se nós quisermos julgar, nós também seremos julgados com a mesma moeda. E se eu aplicar a justiça que eu tenho para as outras pessoas, eu estarei condenado a não entrar no reino dos céus. Então nós temos que entender a misericórdia do Senhor e aceitá-la
porque Ele é um Deus misericordioso. Glória a Deus por isso, glória a Deus por Ele ser misericordioso, porque se Ele não tivesse essa misericórdia conosco, nós estaríamos perdidos. Ele é tão misericordioso que Ele enviou seu Filho Jesus para aquela cruz, para nos redimir dos nossos pecados, porque era uma conta que nós não iríamos conseguir pagar jamais, não haveria, chegaria o dia que não haveria sacrifício suficiente para cobrir os nossos pecados, e Ele foi o sacrifício vivo, puro, imaculado, para poder nos redimir dos nossos pecados, e ainda nos livrou de tantas outras coisas, e nos deu autoridade sobre tantas coisas, sobre tudo, no nome de Jesus. Amém? Então, assim como Ele é misericordioso conosco, nós temos que aprender a sermos misericordiosos com Ele, e antes de julgar, nós temos que amar as pessoas, independente daquilo que elas fazem. Amém? Que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, cheia de misericórdia do Senhor, cheia de amor dele no seu coração. E um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.